Vamos lá, Gênesis 41. Primeiro. 41, primeira a 8. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas ou por trás das 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Até hoje. Isso. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Bem, meus irmãos, hoje eu vou falar sobre não apresse nada. Não apresse nada. E isso você pode ver logo no verso 1. Como é que diz o verso 1? Olha o que diz. E aconteceu que, ao fim de 2 anos... Bom, bem aqui. Ao fim de dois anos. Eu vou já falar sobre isso. Não apresse nada. Primeiramente, você tem aqui agora uma cena dramática, horrível, que vai colocar o rei Faraó em perturbação. Essa palavra no hebraico, ela aponta para uma pessoa agitada, para uma pessoa que é empurrada para uma circunstância emocional difícil. Então, esse sonho que parecem 2 sonhos, mas é apenas um, José vai falar isso, na verdade mostra 7 espigas feias, 7 gordas, as feias devorando as gordas, não é isso? E 7 vacas gordas e 7 vacas feias, magras, as quais essas magras vão devorar as gordas e não vai ter alteração nenhuma. Faraó tem esse sonho. E quando ele tem esse sonho, ele acorda perturbado. É isso que a Bíblia diz. Ele acorda agitado. Mas era uma majestade, era um homem potente, era um homem de todo poder. E naquela época, os faraós eram considerados como seres poderosos. Ele tinha na corte 2 classes de pessoas. Primeiro, ele tinha os Harton ou Hartumim, que na verdade a palavra que usa adivinhadores. Quem era, pastor Zéu? Esses Hartumim, na verdade, eram homens que tinham poderes ocultos para adivinhar, para fazer presságio com água, através da luz, através do sol, através das mãos. Era a força do ocultismo de Faraó. Então o Faraó diz assim, não tem problema, eu tenho um sonho, eu não sei interpretar, mas amanhã cedo eu vou chamar os meus adivinhadores, Hartumim, eu vou chamar eles e eles vão me dar a interpretação, porque eles sabem lidar com tudo. Eram os sábios espirituais da época. E ele chamou, só que ele não chamou apenas eles, ele chamou também os sábios, não é isso? Então você tem adivinhadores, os que mexiam com a força oculta, com a magia, com a astrologia, com o poder, os que olhavam para os astros, né? Touro, leão, signo e assim vai. Ele disse, olha, nós temos homens aqui que amanhã cedo vão me dar essa solução. E chamou também os sábios. Essa palavra aí, Raham, do hebraico, sábio, quer dizer pessoa habilidosa, inteligente, capaz na administração, prudente. Então ele disse, eu estou bem. De um lado, eu tenho os homens sábios, Raham. Do outro lado, eu tenho homens adivinhadores, Hartumim, homens que conhecem a vida, que conhecem o ocultismo, que têm poderes. Amanhã cedo eu conto para eles o meu sonho e eles vão me dar a interpretação.
Faraó vai sofrer uma grande decepção, porque o que ele vai pedir, nem aqueles que tinham a crença no ocultismo vão resolver, nem os habilidosos daquele momento vão trazer a solução. O que nós temos aqui? Nós temos uma cena que está misturando ciência espiritual, ciência humana, capacidade humana, mas que não podem resolver um pequeno problema. Há situações em que a inteligência humana, a sabedoria humana não vai ser útil para nada. Você quer uma prova? Às vezes, quando eu me lembro da história da cena de Steve Jobs, já próximo a morrer, dinheiro, poder, cercado dos melhores médicos, no melhor hospital, mas não valia nada. O dinheiro dele não valia nada. Naquele momento, os médicos capazes não podiam, nenhum deles, salvá-lo. Não podiam salvá-lo, nenhum dos médicos. Veja a impotência humana, veja a impotência do dinheiro. Quantas pessoas não são cercadas? Eu vou dar um exemplo aqui, o Brasil e o mundo, cercados de problemas, insegurança, crise, e aí tem manual de astrologia, manual de ciência, manual de economia, manual de administração. E por que os problemas continuam os mesmos? Sabe o que a minha Bíblia diz? Lá em Jeremias 9, 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que sou o Senhor, que faço justiça e beneficência para aqueles que me amam, para aqueles que me buscam. É nisso que nós devemos confiar. Faraó estava cercado dessas duas classes, mas nenhuma delas pôde resolver o problema. A prova maior que nós tivemos aí foi a Covid, com tanta ciência, com tanta capacidade, mas naquele momento a solução não veio de imediato. Muitas vidas foram ceifadas. E essa vida, para quem é ateu, para quem anda negando Deus, para quem anda negando os mistérios, a cada dia nós estamos tendo sinais de que a vida é cercada de mistérios e que você precisa se apegar com Deus que revela os mistérios. Então, outro detalhe importante aqui é que a Bíblia diz que foi próximo ao rio Nilo, não é isso? No verso 1, olha o que diz, no 41, verso 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Isso. O rio Nilo era visto como um deus. Nem o rio Nilo ia trazer a vida que os egípcios, que Faraó queria. Ia ter aí 7 anos de fome. Ou seja, se o rio Nilo era visto como um deus, por que houve essa seca? Por que houve esse momento difícil? Então, nem adivinhação, nem sábio, nem religião pôde mudar esse quadro. E o mais importante aqui, queridos, é que todo esse agir era para Deus trabalhar na vida de José. A Bíblia diz, passado 2 anos, Faraó tem um sonho. Eita, meus irmãos, passou-se 2 anos, Faraó tem um sonho. Chama-se os sábios, chama-se os adivinhos e nada. José, quando ele revelou para o copeiro que ele haveria de voltar para o seu posto, ele disse assim, lembra-te de mim quando tu estiveres perante Faraó. Veja bem, José quis dar um passo, José quis apressar o agir de Deus, quis apressar o trabalhar de Deus, mas não funcionou. O melhor é esperar no... Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, nosso Deus é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, o melhor é confiar no Senhor. Não apresse nada. Tens um plano, tens um sonho, tens um desejo, diga para Deus, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. Porque Deus, Ele trabalha da maneira certa. Não apresse nada, não corra. A Bíblia diz que não é do ligeiro, não é do capaz, é quando Deus quer. Apenas trabalhe, se prepare, estude, leve a vida normal.
não apresse nada. Eu quero ser grande, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. Ah, você vê fulano ali, eu vou fazer daquele jeito. Não, é por isso que a depressão está aí. É por isso que a tristeza está aí. É por isso que a competição e a inveja está aí. Porque a pessoa não quer esperar no Senhor. Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não se apresse. Ah, eu vou correr. Não se apresse. Eu vou de carro. Não se apresse. Eu vou de avião. Eu estou usando aqui essas metáforas para que vocês entendam. Não apressa. Com Deus, não apressa. Com Deus, você caminha. Você leva a vida normal. Com Deus, você sabe que na hora certa, no dia certo, no tempo certo, o Senhor Deus visitará. É a coisa mais linda que eu acho na Bíblia. E naquele dia visitou Deus, Senhor, o seu povo. Então, não se apresse para nada. Pastor, o senhor está dizendo que é para mim ficar quieto, é para mim não trabalhar? Não. Eu estou dizendo que você pode trabalhar, eu estou dizendo que você pode se formar, mas não fique louco para ser grande. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter fama. Não. O cristão trabalha, vive normal. E se Deus quiser, o Senhor coloca ele aonde Ele quer. O próprio José disse assim, lembra-te de mim. Pronto, mas o copeiro não se lembrou, porque as coisas é só no dia que Deus quer. Termina aí, na hora que Deus quer. Eita, rapaz, é coisa boa, na hora que Deus quer. É na hora que Deus quer. Ele faz o menino matar gigante. Na hora que Deus quer, Ele revela mistérios. Vamos ver bem Daniel 2:27. Daniel 2:27. Eita, rapaz. É bom demais ser crente. É bom demais servir a Deus. Não se apresse. O pessoal lá fora tem um ditado: quem se apressa come cru, não é assim? Então não se apresse não. Fique tranquilo, ore a Deus e entregue nas mãos do Senhor. 2:27. Olha como é que diz. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Pronto, tem hora que Deus prepara situações para colocar você no lugar certo. Veja aí 1 Samuel 17, 32, 33. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Isso. 17, 31. 32 agora. 32, 33. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então pronto, na hora certa Deus preparou a situação para Davi, na hora certa Deus preparou a situação para Daniel. E como citei ontem no Salmo 25, 14, o segredo do Senhor é para que eu os teme. Ele lhes fará saber o seu caminho. Então tema a Deus, confie no Senhor. Pai, mãe, professor, jovem, estudante, criança que me escuta, não apresse nada. Com Deus não tem pressa, com Deus não tem concorrência, com Deus não tem vexame, com Deus ninguém toma teu lugar, com Deus não existe essa. Ele chega na hora certa para te abençoar. Eita, glória a Deus. A Bíblia diz lá, eu acho lindo, que muitos estavam lá no capítulo 5. Era gente que vinha para ser curado, e a fila grande. E aí chegou um homem lá, um paralítico, e Jesus chegou e disse assim: quer ser curado? Olha a colocação dele. Não tem ninguém que me coloque no tanque. E antes que eu vá, outro já se apressou e foi na minha frente. Pronto, Jesus na mesma hora disse: ponto, levanta, toma a tua cama. Está curado. Ou seja, com Jesus tu pode estar lá no último lugar da fila. Ele chega lá pelo último lugar da fila, quando é o teu dia para te abençoar. Ninguém toma teu lugar, não existe essa. Fulano passou por cima de mim. Com Deus não existe essa. No tempo certo, Ele te levanta. No tempo certo, Ele te exalta. No tempo certo, Ele vai te abençoar. Ele vai te dar vitória. Confia em Deus. Descansa no Senhor. Coloque a tua vida nas mãos de Deus e Ele te dará vitória. Oh, coisa boa, né? É assim que você deve viver. Descansa no Senhor, espera no Senhor.